Eu sou a doutora Júnia Simeone, relatora do documento científico da Sociedade Paulista de Pediatria, e hoje eu vou resumir e orientar sobre os principais pontos do manejo da atividade física na criança que tem diabetes tipo 1. A atividade física é parte essencial do tratamento dessa criança com essa condição. Ela melhora a glicemia, melhora a hemoglobina glicada, melhora e aumenta o tempo no alvo e ainda melhora a sensibilidade da ação da insulina. E, portanto, faz-se necessário a realização da atividade física para o tratamento adequado desta criança. Agora, o maior problema é que, devido a situações como hipo e hiperglicemia, essas crianças acabam sendo afastadas das atividades físicas, principalmente escolares, ou até mesmo colaborativas, sociais da escola, por conta deste diagnóstico, o que não deve acontecer. E isso faz com que essas crianças sejam menos ativas, tenham pior condicionamento físico, pior controle da própria doença e ainda aumenta a chance dessa criança entrar em sobrepeso e obesidade e evoluir com as próprias complicações do diabetes. E para iniciarmos essa conversa, é essencial ajustarmos e pré-definirmos algumas condições. A atividade física aeróbica, ela tende a baixar o açúcar do sangue, a glicemia, enquanto que atividades físicas anaeróbicas, como por exemplo, musculação, atividade de força de peso resistido, elas tendem a aumentar a glicemia. Já atividades físicas que são mistas, como por exemplo, basquete, vôlei ou até mesmo futebol, elas tendem a deixar a insulina regulada, estabilizada. Mas a verdade é que cada criança reage de um jeito. Vai depender da intensidade do exercício, da duração e também do quanto de insulina ativa ainda tem no corpo daquela criança. Os principais riscos são a hiperglicemia e a hipoglicemia. A hipoglicemia ela pode acontecer logo após o exercício, durante ainda, dependendo da intensidade, e também até 10 horas após finalização da atividade física. Esta hipoglicemia, ela tende a ser pior caso a criança realize atividade física no final da tarde. Já as hiperglicemias, elas podem surgir durante treinos muito intensos, durante o jejum e também durante o estresse, numa possível atividade física competitiva. Então, seguem manejos práticos e rápidos, porque todo profissional deve saber. Se a glicemia estiver menor do que 90, essa criança deve ser orientada a não realizar atividade física ainda. Forneça um carboidrato, reajuste a glicemia para só depois liberar e realizar a atividade física. Se a glicemia estiver entre 90 e 270, perfeito, estamos dentro do alvo. Realize atividade física. E é claro, com ajustes de carboidrato e de insulina, dependendo do tempo e da intensidade deste exercício. Agora, se a glicemia estiver maior do que 270, o ideal seria nós realizarmos o teste de cetona, mas eu sei que isso não é disponível em todos os locais aqui do Brasil e, portanto, aqui o bom senso prevalece. É uma hiperglicemia que começou agora, foi um pico isolado de açúcar alto no sangue, essa criança normalmente tem um bom controle da glicemia e ela está bem, sem nenhum sintoma, perfeito. Vamos hidratar, corrigir a glicose com a dose adequada de insulina rápida e liberar a atividade física só depois. Agora, é uma criança que não está bem, está sintomática, está apresentando sintomas possíveis de uma cetoacidose diabética, dor abdominal, respiração rápida, vômitos e náuseas, ou esta hiperglicemia ela já vem alta, inconsistente ou apresentando vários episódios de hiperglicemia prévios, aqui essa criança não pode ser liberada para atividade física e ela deve ser avaliada por um médico. E quando falamos de atividade física na criança que tem diabetes tipo 1, nós precisamos separar dois conceitos de carboidratos. O primeiro é o carboidrato simples, o carboidrato de rápida absorção, como, por exemplo, um suco natural de frutas, ou um gel de dextrose, ou até mesmo um sachêzinho de mel. Este tipo de carboidrato ele deve ser utilizado na vigência da hipoglicemia para a correção desta situação, ou até mesmo para prevenir uma hipoglicemia imediata. Agora, existe também o tipo de carboidrato de moderada absorção. Ele deve ser realizado como um pré-treino, meia hora a 1 hora antes do treino. Este tipo de carboidrato de moderada absorção, ele deve ser ofertado à criança para prevenir a hipoglicemia durante o treino.
E aqui entra a fruta isolada, uma maçã, uma banana ou até mesmo um pão. Este tipo de lanche ele deve ser ofertado antes da atividade. Agora, ele também é muito bem-vindo para um lanche após a realização da atividade física e é muito melhor orientado quando associado a uma boa proteína, principalmente no momento pós-treino. Isso faz com que essa criança reduza a chance de ter uma hipoglicemia rebote e até mesmo mantém regular e estável essa glicemia. E aí entram as quantidades. Para crianças menores, 0,3 até 1 grama por quilo de carboidrato deve ser oferecido para esta criança a cada meia hora ou 45 minutos de treino. Já para crianças maiores, adolescentes, uma média ali de meio grama por quilo de carboidrato deve ser oferecido a cada pelo menos 1 hora de treino. Então, se uma criança de 30 quilos vai realizar 1 hora de futebol, ela deve receber 15 gramas aproximadamente de carboidrato neste lanche. E aí, estratégias adicionais que costumam funcionar muito bem. Para uma criança que vai realizar atividade física, o ideal é a gente reduzir a dose da insulina rápida ou até mesmo a dose da basal durante atividades que vão exigir treinos intensos ou treinos longos. Realizar o lanche pós-treino com carboidrato associado a uma proteína também é muito bem-vindo para manter estável essa glicemia após as horas de treino. Aqui um pão com queijo, uma fruta com iogurte são muito bem-vindos para repor o glicogênio. E aí, a monitorização, ela deve ser sempre orientada a realizar nos 3 períodos, pré-treino, durante o treino e após. Porém, se isso for impossível, pelo menos a glicemia pré-treino, ela deve ser orientada e guiada. Um ponto muito importante e essencial é que durante a escola, essas crianças elas são frequentemente retiradas das atividades de educação física e até mesmo de esportes competitivos. E a orientação é que isso não aconteça de forma nenhuma. Essa criança ela deve realizar atividade física normalmente e o treinador, o professor, ele deve ser treinado para saber agir no momento que essa criança eventualmente apresentar hipoglicemia. Mas nunca, sob hipótese nenhuma, restringir a criança da prática dessa atividade que é tão essencial para o próprio controle do diabetes como doença. Então, portanto, a atividade física ela é um fator importantíssimo, uma coluna essencial para o tratamento, para o manejo e para a prevenção de complicações desta condição. E, portanto, eles devem ser estimulados, eles devem ser guiados e orientados na realização desta prática e, por isso, este documento ele veio para somar e agregar no conhecimento dos profissionais de saúde que são tão importantes no tratamento desta condição. Fico por aqui, um abraço e qualquer coisa estou à disposição.